Basta eu postar um vídeo de Manifest que o assunto rende nos meus comentários a respeito de dois certos personagens ali. Porque quando o assunto é Manifest, uma treta é certeira. Eu tenho de um lado um grupo que é apaixonado pelo Jared e acha que ele está sendo injustiçado, que ele merecia ficar com a Micaela e que se ele não ficar com a Micaela a série está se perdendo e que etc, etc, etc. E do outro lado temos Team Zeke, que fala a mesma coisa. E no meio tem eu alimentando essa treta. Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz. Eu tava sentindo tudo muito calmo, tudo muito tranquilo, né? Que essa vibe aí de friozinho que chegou na minha cidade, eu pensei, por que não dar uma agitada nas coisas? E aí me passou pela cabeça que eu nunca fiz um debate aqui no canal discutindo a respeito desse assunto tão polêmico. Quem é melhor para Micaela? Jared ou Zeke? Pois aqui estou eu. Jussara, para quem você torce? Para Micaela, no caso mesmo. Se ela vai ficar com o Jared, que ele mereça. Se ela vai ficar com o Zeke, que ele mereça. Mas eu tenho coisas a falar a respeito destes dois também. Então hoje estou aqui para abrir a polêmica e deixar que vocês se matem aqui nos comentários. Mentira, eu vou participar também. Onde eu vou conversar com vocês sobre quem merece ficar com Micaela no final dessa história. É Jared? É Zeke? Já prepara sua pipoca e vem comigo, porque o bagulho vai ficar tenso. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, já deixar o seu like, já curtir tudo, já ativar sininho de notificações, já salvar a sua existência com os vídeos, porque toda semana tem vídeo nesse canal maravilhoso. E se você gosta de Manifest, meu anjo, você está no lugar certo. Bem da verdade, eu acho que Micaela sozinha seria mais sucesso, inclusive, eu acho que era algo que ela precisava tentar. Então eu quero começar, obviamente, falando pra vocês aqui os prós desses dois homens e depois dando o meu parecer a respeito de ambos. Porque eu tive a sensação que nos vídeos que eu falo de Manifest, que eu faço análise dos episódios, vocês tiveram a sensação de que eu sou Team Zeke pra sempre, pra toda a vida, nunca mudarei. Quando não foi bem isso que eu disse. Então eu vou aqui me retratar, tudo bom? Vou começar com o Jared, então, porque ele é o meu menos favorito no momento. Mas leia que eu sou uma pessoa libriana. Amanhã isso pode mudar. Então hoje, no caso, por enquanto, Jared não é o meu favorito, não é a pessoa que eu colocaria para ficar com Micaela. Mas isso é definitivo? Não, inclusive explicarei mais pro fim do vídeo. Mas começando com os pontos positivos de Jared. Preciso começar com o ponto positivo mais óbvio, que é a aparência do homem. O homem é lindo, gente. O homem é lindo, ele é policial. Quando você olha pra ele vestido ali a trabalho, você fala, tudo bom? Deus estava feliz quando você foi feito e colocado no mundo. Então sim, já tem um fator aí que agrada os olhos, né? Apetece a alma quando você olha pra Jared. Mas brincadeiras à parte, é claro que apenas o porte físico e o belo rosto que carrega Jared não seria suficiente pra ser ali um pró. Mas devemos levar em consideração a história dos dois. Eles estavam prestes a se casar. Vocês viram o pedido de casamento que Jared fez para Micaela, na presença de toda a família dela. Foi um negócio assim, muito acertado, muito no seu tempo. Ok, ela teve um choque e não falou também de imediato que sim. Então a gente já vê ali naquele momentinho que Micaela não estava preparada para se casar com Jared. Mas isso significa que é porque ela não amava ele? Não necessariamente. Poderia estar acontecendo outras coisas na vida dela, que a gente sabia que estava acontecendo, que resultou ali nessa dúvida momentânea, né? Mas logo depois ela disse que sim. Porém, o Jared nunca recebeu essa mensagem porque, afinal de contas, ela morreu. Então os dois já tiveram uma história e o Jared já estava decidido a se casar com ela, ou seja, ele tinha declarado para todos ali que ele queria passar a vida dele ao lado da Micaela. Isso não é pouca bosta. O terceiro ponto que é muito a favor do Jared é que quando a gente olha pros atores, bicho, eles têm uma química desgraçada. Quando Micaela e Jared estão em cena, naquelas cenas mais próximas, onde os dois estão pensando ali em tudo que eles já viveram e tudo mais, é uma eletricidade saindo desses dois atores que é absurdo, entendeu? Então sim, os atores têm muita química e isso favorece para que você aí do outro lado fique influenciado a acreditar que Jared é o homem mais perfeito para Micaela ter na vida dela para o resto da vida. Isso significa que essa é a verdade absoluta? Veremos. O quarto ponto a favor do Jared, mesmo não entendendo exatamente o que está acontecendo com ela, ele não tranca ela numa clínica psiquiátrica quando ela fala, então, olha, desde que eu voltei, estou ouvindo vozes. Ele questiona, é claro, né, a natureza dessas vozes, se é saudável que a Micaela fique indo atrás dessas vozes. Ele fica questionando isso de vez em quando, porque, afinal de contas, um ser humano normal, pelo menos isso faria, então ele realmente faz isso, mas ele nunca deixa de proteger a Mick, mesmo achando toda essa história dos chamados um pouco bizarra. Agora, pra mim, o ponto que define aqui
que Jared pode ser o homem certo pra Micaela é o fato de que ele não atirou na cabeça dela a primeira vez que ele a viu. Jussara, que violência é essa? Gente, pelo amor de Deus, pensa comigo. Vamos supor aqui, o seu namorado embarcou num avião, esse avião ficou sumido, durante 5 anos não se teve notícia desse avião, se ele caiu, se ele foi encontrado em algum lugar, e ninguém sabe exatamente o que aconteceu com esse avião. Aí depois de 5 anos, tu volta com a mesma cara que tu tinha há 5 anos atrás, você não envelheceu um dia. Você me entende? Eu ia falar, gente, isso aqui não é ser humano que tá na minha frente. Alguma coisa muito da errada tá acontecendo aqui. E eu assisto muita coisa de zumbi. A primeira coisa que ia vir na minha cabeça é Apocalipse Zumbi começou, só que começou de forma diferente. Começou com as pessoas achando que é ser humano que nem a gente, entendeu? Já ia radicalizar total. A pessoa ficou no mínimo enfiada no formal, gente, pra não ter envelhecido um dia. E ele não, ele olha pra ela e fala, eita menino, quero casar de novo. Então você vê que o amor é verdadeiro quando nesse momento ele não chama 3 padres. Só que agora a gente entra aqui na defesa do Sr. Zeke, porque eu gosto muito do Zeke e ao contrário do que vocês dizem, sim, faz todo sentido Zeke e Micaela estarem juntos neste momento da história e eu tenho explicação pro caso. Muita gente diz que Zeke e Micaela não faz sentido porque o romance dos dois foi muito rápido, foi muito acelerado e não é assim que as coisas acontecem, que o casal não tem química, que essa história não se sustenta. Gente, para começo de conversa, vamos partir aqui do princípio que os dois viveram a mesma experiência. Isso é o suficiente para que você se sinta conectado com essa pessoa. Se os dois não têm muita química em cena, isso é devido mais à questão dos atores. Então, os atores em si não têm muita química, mas também tem. Não é tão ruim assim, não é uma Ginny e Harry Potter, por exemplo. Então, vamos partir do princípio que os dois ali têm uma ligação, eles viveram uma experiência em comum. Ela ficou 5 anos perdida, ele ficou 1 ano perdido, todo mundo achou que ele estava morto, ele teve ali a mesma coisa, ele tá ouvindo chamado, ela tá ouvindo chamado, os dois compartilham da mesma experiência. Agora, presta atenção na história narrada por Manifest, porque os dois não se encontraram numa mesa de bar, eles não estavam andando pela rua carregando livros e de repente se esbarraram e os livros caíram no chão. Não, amores, foi arranjado pelo universo ou por que quer que seja que esteja controlando os chamados. O Cal teve uma visão, essa visão levou ele até o Zeke, quem foi junto? Micaela, porque Micaela tinha que estar lá. A relação dos dois foi se aproximando, foi se afunilando, os chamados começou a envolver os dois, não era mais um chamado apenas para Micaela, era um chamado para Micaela e Zeke. Então não foi deliberadamente uma escolha dos dois de ficar juntos. E eu entendo que você fale, ok, Jussara, mas isso prova o ponto de que o Jared é que tem que ficar com ela. Sim, se estivéssemos falando de uma história onde os dois estão vivendo no mesmo universo. Mas no caso eles não estão, porque o Jared não ficou desaparecido durante 5 anos. Jared tá vivo, Micaela tá morta, porque isso aqui que tá aqui é outra coisa. Mas morreu, gente. Que morreu em algum momento deve ter morrido. Então nós temos 2 personagens que estão vivendo dentro do mesmo universo. Entendem onde eu quero chegar? E se o chamado colocou os dois juntos por algum motivo maior ainda? E se for preciso que ambos tenham ali uma criança gerada de todo esse away? Vocês têm que pensar mais lá na frente, gente. Manifest não foi feito pra cumprir o capricho de entregar um romancezinho pra vocês, entendeu? Nem é interesse deles fazer um triângulo amoroso funcionar. Vocês podem ver que o Jared tá bem na dele, a Micaela não tá levando isso muito mais pra frente, mas deixa eu continuar falando aqui os prós do Zeke, né, que eu me empolguei. Outro ponto positivo do Zeke é que ele teve um passado muito triste mesmo. Ele perdeu pessoas que ele amava e ele se revoltou. Ele teve uma vida muito dolorida e pela primeira vez na vida ele tá vendo uma luz no fim do túnel. Ele conheceu uma pessoa por quem ele realmente está apaixonado e ele tá vendo pela primeira vez na vida que ele tem a possibilidade de ser feliz. Então eu fico muito chateada quando as pessoas falam que o Zeke não merece a Micaela, porque eu acho que a Micaela não merece o Zeke, sabe? Se fosse pra tirar alguém de alguém, eu acho que eu tiraria a Micaela dele e não ele dela, porque eu acho que ele poderia encontrar uma pessoa que o ame na mesma intensidade. Ele já passou por muita coisa pra não receber 100% do amor de alguém. E por fim, aquilo que eu já falei no começo, os dois dividem uma ligação e essa ligação faz toda a diferença. Mas, como eu já me antecipei lá no início do vídeo pra vocês, eu acredito que a história de Jared e Micaela ainda não tenha terminado. Eu já cheguei inclusive a comentar isso aqui no canal com vocês, não lembro se foi em vídeo ou se eu cheguei a comentar isso em comentários mesmo, respondendo a pergunta de vocês. Primeiro porque, da primeira vez ela aceitou o pedido de casamento, mas aí o avião sumiu, ela ficou por 5 anos desaparecida. Quando ela voltou então, ela descobriu que
porque ele estava casado. Então, pela primeira vez, ela foi interrompida pelo avião. Pela segunda vez, ela foi interrompida pelo relacionamento que ele já tinha estabelecido aqui na ausência dela. E depois nós tivemos um momento em que os dois se separam simplesmente porque ele estava morrendo de ciúmes da relação dela com o Zeke. Não entendia muito bem a questão dos chamados, não entendia muito bem que história é essa de que ela ficou desaparecida por tanto tempo. Tava um turbilhão de sentimento os dois. Só que, de certa forma, ele poderia ter lidado melhor com isso, porque ele foi a pessoa que ficou 5 anos longe dela. Ela foi a pessoa que viu ele ontem e hoje já se passaram 5 anos e ele está casado com a melhor amiga dela. Então, assim, se alguém devia algo pra alguém naquele momento, era o Jared, no sentido de eu preciso arrumar essa história antes de querer continuar aquilo que a gente pausou há 5 anos atrás. E o que ele fez foi meter os pés pelas mãos. Se vocês repararem, Zeke e Micaela só ficaram juntos porque Jared foi um bunda mole e ficou basicamente tendo ciúme dos dois quando nada realmente acontecia entre eles. Basicamente, ele foi o sopro ali que faltava pra chama dos dois pegar e começar a se espalhar. Então ele carrega parte dessa culpa do relacionamento entre ela e o Zeke ter começado. Mas, de novo, o relacionamento dos dois foi interrompido de forma muito brusca, porque ele criou uma implicância com o Zeke e ela viu aquela implicância acontecendo e ela simplesmente não admitia e ele com ciúmes não entendia e aí os dois novamente não tiveram um fim digno. Quando eu digo digno, gente, é simplesmente assim, eles não decidiram botar um ponto final. O ponto final foi colocado sem que os dois decidissem. Então, de novo, eles não tiveram a oportunidade de viver a história e ver se ia funcionar. E eu acredito que existe essa chama entre os dois ainda. A Micaela, ela se casou com o Zeke por uma questão de sobrevivência mesmo, uma questão de último desejo. Ela gosta do Zeke, não tô dizendo que não gosta, mas ainda existe um resquício entre ela e o Jared e esse resquício ainda tá reverberando. Enquanto os dois não ficarem juntos e colocar realmente um ponto final nessa história, ou então pelo menos enquanto a Micaela não olhar pro Zeke com um olhar de cara, eu amo você e só você, essa possibilidade dos dois voltarem vai continuar existindo. Porém, para ela conseguir ficar com o Jared, eu acho que ele precisa viver o universo dela. Eu acho que ele precisa entender que ele tem que estar ao lado dela sem questionamentos. Ele tem que estar ali para ajudar ela a entender o que está acontecendo com ela. Do outro lado, ela já tem isso. Ela não precisa se justificar pro Zeke. Então, sim, nesse momento eu falo pra vocês que o Zeke é a melhor escolha pra Micaela, porque ele sabe o que ela tá vivendo e ele está disposto a amar ela incondicionalmente. O Jared, eu não sei se ele está nesse patamar ainda, por mais que ele tente, a gente sabe que ele tenta. Então esse é o meu ponto de vista, mas como eu falei pra vocês, eu sou Team Micaela, eu só tô tentando facilitar a vida dela, eu não sei, eu acho que eu compliquei até um pouco mais. Obviamente eu quero saber a sua opinião. Você é Team quem? É Team Zeke? Team Jared? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece do joinha, a gente se vê no próximo e tchau!